Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 6 de outubro, cuja leitura do dia é João 17 e Salmo 137 a 140. Pegue a sua Bíblia se você puder, se não, abra em algum aplicativo, abra a Bíblia online, desde que não te tire aqui do vídeo e dá pausa, nos acompanhe comigo. O que nos diz a santa e poderosa palavra de Deus no Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos falar sobre o maior desafio da vida. É preciso ter cuidado. Eu compartilhei recentemente uma reflexão que talvez algumas pessoas possam ter ficado confusas. Entendido, não ficado confuso, mas talvez eu não tenha me expressado de uma melhor maneira. Mas é preciso ter o cuidado de não confundirmos o desafio de sonhar pequeno, ou seja, de não vivermos almejando coisas extraordinárias, coisas grandiosas, porque não viver isso nos frustra, e geralmente fazendo isso, nosso coração acaba se ensoberbecendo, rejeitando aquilo que é mais simples, mais trivial, mais comum, menor, segundo a ótica de alguns. Tá? Mas não devemos confundir esse desafio de sonhar pequeno com um viver relapso, tá? Desprovido de intencionalidade. Não é isso, tá? É claro que nós devemos ter sonhos, metas, expectativas, traçando planos e nos engajando nesses projetos. Agora, desde que gerados por Deus em nós, por isso que eu lembro que eu li lá no último tópico, vivendo a vontade de Deus, então tem que ser algo que é gerado de Deus em nós e por isso, consequentemente, não interfiram em algo crucial que deve receber todo o nosso foco. Eu vou planejar, eu vou sonhar, eu vou me engajar, eu vou ter expectativa, eu vou traçar plano, porém, precisa ter sido gerado por Deus em mim, sendo a vontade de Deus para mim, tem que ter certeza disso, e por consequência, não vai ferir algo que deve ganhar todo o nosso foco. É de enquanto os nossos pés e as nossas mãos estiverem aqui na terra, a nossa mente e o nosso coração precisam estar na eternidade com Deus. E, de fato, o projeto da nossa vida, o maior desafio da vida, o nosso grande sonho, precisa ser de para sempre estarmos com o Senhor. Para sempre estarmos com o Senhor que deseja isso. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor que planejou isso. Mateus 25, 31 a 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai,
possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Deus planejou. O Senhor morreu por isso, entregou-se por isso. Efésios 5, 25 a 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O Senhor que nos gerou para isso. 1 Pedro 1, de 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria inefável e gloriosa, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O Senhor que trabalha por isso. Judas, versos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. O Senhor que voltará para isso. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Se tem a própria ação de Deus nisso, a própria ação do Senhor nisso, será que não deveria ser esse o nosso desejo maior? Esse, eu enxergo, é o maior desafio da nossa vida. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É nós estarmos eternamente com o Senhor. Olhando para o contexto, esse salmo nos revela um coração rendido ao Senhor, de alguém que perdeu para Deus, rendido a Ele. Uma pessoa que não resiste mais, se entrega a Ele e conta com o seu cuidado até que o encontre na eternidade. Nós podemos organizar o texto aqui do Salmo 139 em 4 partes maiores que expressam a grandiosidade de Deus em oposição à nossa natureza pecaminosa do homem. Onisciência dos versos 1 a 6, onde vemos que os outros podem até não saber, mas Deus sabe. Senhor, tu me sondaste
e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento, cercas o meu paladar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Então, um Deus que conhece, sonda, que desde o nosso assentar, o nosso levantar, o que pensamos, para onde andamos, quando deitamos, por onde nós formos, o que formos falar ainda nem saiu da boca, toda a nossa vida, Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Vemos aqui também a onipresença dos versos 7 a 12. Para onde me irei do teu espírito? Eu para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, algumas traduções colocam como abismo, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Lembrou de uma canção? Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ninguém se esconde de Deus. Deus, ele é onipresente. Está em todo lugar. Não tem onde nós nos escondermos do Senhor. Dos versos 13 a 18, nós vemos a onipotência. É só explicar aqui, né? Não expliquei, perdão. No versículo 9, no 8, quando trata aqui do inferno, está falando lá do Sheol, em grego Hades, local da morada dos mortos. Lembra que nós já vimos sobre o inferno real, que tratamos sobre o que era o inferno, o que é o inferno. O inferno, ele é o local da morada dos mortos, que os judeus tinham essa mentalidade de uma profundidade, onde no topo, no seio de Abraão, o paraíso, os salvos, para onde Lázaro foi, onde estava Abraão, para onde Cristo foi ao morrer, tá? Para onde a alma dele foi, e lá na profundidade, no local de sofrimento, também dentro do Sheol, o perdido, né? Não salvo. Por exemplo, do rico, que Jesus conta lá em Lucas 17, 16, né? E aí, quando ele diz isso aqui, ele está dizendo dele estar nas profundidades do abismo, nas profundidades da local da morada dos mortos, tá? Quando ele diz as asas da alva, o que é a alva? A alva, asa, se você pensar num pássaro, tá? Que aqui eu vou ter que chegar pro lado, perdão. Chegar pro lado, ó, a asa, tá? Estiquei aqui o braço, a asa é aquilo que fica na extremidade, tá? No avião, no pássaro, a extremidade. Então, as asas da alva, a extremidade da alva. O que é a alva? A alva vem do sentido de alvorada, do amanhecer. Então, quando ele fala asas da alva, é lá no extremo local
onde o sol nasce, onde o sol surge. E onde o sol surge? No Oriente. Então, quando ele fala nas asas da alva, ele está falando do extremo Oriente, lá no Oriente. Aí, quando no mesmo verso ele diz habitar nas extremidades do mar, lembra que a referência geográfica dele é estar em Israel, tá? Entendendo-se que se chama aqui a Salmo de Davi. Em Israel. Se ele estando em Israel, o que ficava no oeste dele? O mar. Então ele está falando do Oriente ao Ocidente, tá? É disso que ele está dizendo aqui. Mas vamos lá. Então, do 13 a 18, nós vemos a onipotência. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. E aí nós vemos algo poderoso nesse versículo 14, de algo para alguém superar a autocomiseração, a baixa autoestima, porque a nossa alma precisa saber muito bem que a forma maravilhosa a forma maravilhosa com que nós fomos gerados por Deus, sabe? É saber que Deus nos gerou dessa forma especial. Precisamos saber quem somos diante de Deus. Aí continuando aqui o 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito entretecido nas profundezas da terra. E profundezas da terra aqui, entendendo que é o útero materno. Então está bem claro que há vida no útero materno. E aquele procedimento que tira vidas de dentro do útero é algo abominável. É algo abominável. Se você, como pai ou mãe que já sentiu o bebê no seu ventre, o pai também colocando a mãozinha na barriga ali da esposa, se você já assistiu, já viu os exames de ultrassom, e agora nós temos ultrassonografia 4D, se não me engano, você vê ali o rostinho da criança, é algo maravilhoso. Maravilhoso. Ouvindo a batida do coração, como alguém pode querer eliminar uma vida no outro. É maligno, perverso, é diabólico. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, nós vemos aqui a onipotência de Deus. E aí eu quero ler um verso aqui, Eclesiastes 11, 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Dos versos 19 a 24, nós vemos a maldade do coração do homem. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu ao Senhor aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa
dos que se levantam contra ti. Odeio-nos com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Então, a maldade do coração do homem. Nós vemos esses versos aqui. E no versículos 23 e 24, nós vemos a consciência do próprio pecado. Aqui Davi, no momento, ele fala dos ímpios, aponta a impiedade no coração do homem, mas nos versos seguintes, ele se coloca no lugar de um ser humano, também carente da misericórdia de Deus, e ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Para onde nós fugiremos se ele nos conhece e sonda o nosso coração? Para onde fugiremos se é Deus que conhece o caminho eterno? Se formos às mais altas montanhas, se as mais altas montanhas nós escalarmos, ou se nós descermos ao fundo abismo, lá o Senhor estará. Então, se nós não temos como fugir de Deus, não podemos nos esconder dele, se ele sabe de tudo o que acontece conosco, se ele pode todas as coisas de uma forma maravilhosa, nos formou. Como querermos viver longe eternamente desse Deus tão maravilhoso? Esse precisa ser o nosso sonho maior, mas também ele se tornou o maior desafio, nós sermos guiados à eternidade, irmos para a eternidade com ele. E como então nós cumprirmos o maior desafio da vida, realizarmos o maior sonho, realizarmos o maior plano, o maior projeto da nossa vida, não resistindo ao Espírito Santo? Primeiro, no versículo 23 eu vejo que é desejando a poderosa sondagem de Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Existem vários textos falando sobre isso, o Senhor nos sonda. Mas eu quero falar de um aqui para ilustrar. Provérbios 17, 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O Senhor. Então nós precisamos desejar a poderosa sondagem do único que pode provar o nosso interior, Deus, e mais ninguém. Mas o Senhor é quem prova os corações. Não existe crisol, não existe o forno, não existe nada ou nem ninguém que possa sondar o nosso coração, saber o que se passa lá exatamente, a não ser o Senhor. Então, nós precisamos deixar Deus fazer um raio-x, uma ressonância magnética, uma tomografia não mais do que computadorizada, mas divina, celestial, lá do nosso interior. Não é nem o raio-x, né? É um raio B, de raio divino. Nem se existe raio D, mas você entender aqui. Ele é lá, sondar. E não resistir. É você e eu abrirmos o coração diante de Deus, que já sabe de tudo. É nós desnudarmos a nossa alma diante de Deus. Sabe?
de não termos reservas para Ele e não querermos ocultar coisas de que Ele já sabe. É nós não querermos mentir, mas pelo contrário, é nós chegarmos diante de Deus e rasgarmos o nosso coração na presença dEle, desejando a poderosa sondagem do único que pode provar o nosso interior. Segundo, no versículo 24, na parte A, é de nós recebermos a correta avaliação daquele que examina com justiça e vê se há em mim algum caminho mau. Se Deus é o único capaz de sondar o nosso interior, só Ele pode nos avaliar corretamente. Tem vários textos falando sobre a avaliação do Senhor, a justiça do Senhor nos retribuir conforme o nosso viver. Mas eu quero ler Jeremias 11:20, que fala algo interessante para ilustrar isso aqui. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz que provas as entranhas, os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz que provas as entranhas e o coração. Quem prova o coração, quem nos sonda, é justo. Então, quando o Espírito Santo chega para nós e nos diz: você está errado, perdoa. Você está errado, peça perdão. Você está errado, mude de atitude, mude de pensamento. Você está errado, se humilha. Você está errado, não faça, não pense, não fale. Olha, você está deixando de fazer tal coisa. É o Espírito Santo. E a avaliação é precisa, porque Ele sabe. E esse foi o desejo aqui, expressado por Davi. E ver se há em mim algum caminho mau. Senhor, onde eu tenho te afrontado? Onde eu tenho pecado? Mas o Senhor, com uma precisa avaliação, Ele vai nos mostrar, vai nos repreender, se necessário for. E nós precisamos não resistir a essa precisa avaliação daquele que é justo. Não resistir. Isso não é para mim não, é da carne isso aí, essa pregação, essa mensagem é da carne, isso aí não é para mim não. Isso é para o Beltrano que não está aqui agora. Na meditação, tá lendo lá e ficarmos maravilhados com o Salmo 139 e ignorarmos o versículo 24. Não. Precisamos aceitar a correta avaliação do Senhor. E terceiro e último lugar, seguindo a segura direção, porque Ele diz: e guia-me pelo caminho eterno. Davi está pedindo que o Deus que o sonda, ok? O único que pode fazer isso, e por isso tem a correta avaliação, para dizer se tem algo errado em nós, de pegar na nossa mão e nos guiar até a eternidade. E aí, conforme a sua boa vontade, Salmo 143, versículo 10. Fiz parte aí da meditação recente também. Diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom, guie-me por terra plana. Aleluia. Então, como realizar o maior desafio da vida, cumprir o maior desafio, realizar o maior sonho, o maior projeto de vida, que é de estarmos na eternidade com o Senhor, é desejando a poderosa sondagem
do que pode provar o interior, recebendo a correta avaliação daquele que examina com justiça, e segundo a segura direção do que nos guia conforme a sua boa vontade. Ser guiado pelo Senhor é estar em Cristo. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, estar na eternidade com Deus precisa ser de alguém que vai a Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Então, guia-me pelo caminho eterno e guia-me em Cristo. É ser guiado em Cristo, é estar em Cristo. Mas você compreende que Jesus, ele veio enviado a este mundo para nos salvar, de que Deus o deu por nos amar de tal maneira para que todo aquele que nele depositar a sua fé não pereça, mas tenha vida eterna. Você corresponde a isso crendo que Jesus é Deus, o Filho de Deus enviado para a nossa salvação. Você confia que a salvação está em Jesus, unicamente nele, não há outro. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, nenhum nome dado entre os homens. Você reconhece isso? Que não é a sua força, não é a sua capacidade, não é nada que você faça, mas exclusivamente nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus? Você se compromete em pedir que o Senhor te sonde, examine teu coração, veja se há algum caminho mau, e o Senhor vai revelar. E aí nisso você se arrepender e você se comprometer com seus ensinos, com a sua palavra, é você de fato ser servo, escravo do Senhor, ser liberto do pecado para poder se tornar servo do Senhor, escravo do Senhor. Ser guiado pelo Senhor é estar em Cristo para ser recebido na glória. Salmo 73, versos 24 e 25. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então, quando o salmista diz, guia-me pelo caminho eterno, é como Asaf escreveu no Salmo 73, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. É ser guiado pelo caminho eterno. E é estar em Cristo para ser recebido na glória como filho de Deus. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, precisamos orar para que o Espírito Santo revele o nosso interior, a fim de que nos arrependamos e sejamos guiados por Ele, em Cristo, até a eternidade. Isso é sonhar grande. Isso é voar alto. Isso é viver pleno. E precisamos, como o texto aqui nos diz, Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do Teu Espírito? E para onde fugirei da Tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a Tua mão me guiará, Tua destra me susterá. E como também diz aquela canção, que eu quis muito cantar aqui, mas eu fico constrangido de cantar desafinado, errado, fora do tom, e tirar aqui o entendimento da reflexão. Mas procure depois Asas da Alva, ouça,
ouça aqui parte do Salmo 139 cantado. Aí no final eles dizem assim o seguinte, o grupo lá: estarei nos braços de Deus, discípulo teu. De agora, precisamos saber que a vida eterna é a meditação do dia 6, por exemplo, João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.